Bem-vindos então a esta primeira aula do mês de setembro. Vamos falar um pouco sobre aquilo que é o ArtSteps enquanto aplicação para criar exposições virtuais e falar um pouco sobre aquilo que são os recursos que podem ser utilizados e também, numa parte final, sobre tudo aquilo que pode ser feito através desta aplicação. Ora bem, então, olhando aqui para aquilo que são as funcionalidades do ArtSteps, nós podemos referir, em primeiro lugar, que é uma aplicação que permite desenhar espaços virtuais. E estes ambientes virtuais podem ser baseados naquilo que são as templates, os designs já definidos, pré-definidos pela ArtSteps, que não são muitos, mas que ajudam a criar uma exposição de forma muito rápida, ou podemos definir e desenhar o nosso próprio espaço. E esta é uma opção muito interessante porque nós podemos replicar espaços da escola, por exemplo, ou espaços da nossa vida pessoal e transformá-los em espaços virtuais com uma exposição. Nós podemos fazer isto através de uma aplicação relativamente simples e fácil de utilizar e que nós depois definimos e ajudamos a criar de acordo com tudo aquilo que são as cores, as texturas, os objetos tridimensionais que nós podemos colocar nesse espaço e transformá-lo num espaço mais semelhante possível àquilo que é o espaço real. Poderá ser uma forma, por exemplo, de nós criarmos uma exposição virtual num espaço muito semelhante com a nossa biblioteca, a biblioteca da nossa escola. E isto poderá ser feito através do ArtSteps. O que tem de vantagem em termos de recursos é que nós, com esta aplicação, podemos utilizar multimédia e dentro daquilo que são os ambientes multimédia, nós podemos transportar para esta exposição imagens, podemos transportar vídeos, podemos transportar objetos tridimensionais que já estão pré-definidos alguns no ArtSteps, ou então podemos ir buscá-los a outras aplicações e podemos ainda adicionar som. E este som poderá ser um som musical que acompanha toda a exposição, ou poderá ser uma narração em cada um dos pontos da exposição. E isto poderá ter um potencial muito grande quando nós, enquanto professores, estamos a apresentar qualquer coisa aos nossos alunos. Isto depois dependerá muito da criatividade para criar uma exposição o mais completa possível para os alunos, para os pais ou para colegas nossos. Para além disso, em termos de estruturação daquilo que é a apresentação que nós vamos criar, podemos criar exposições livres, que o utilizador vai consultar à medida que bem entender. Podemos criar visitas guiadas, e estas visitas guiadas permitem criar um percurso pelo qual é acompanhado pelo criador da exposição, ou então podemos até contar uma história utilizando esta plataforma. É, naturalmente, uma plataforma que está direcionada pela sua estrutura visual tridimensional 360, está muito preparada para ambientes de realidade virtual e podem funcionar como uma experiência utilizando os óculos de realidade virtual. Permitem, naturalmente, um acesso à exposição de forma imersiva, muito mais realista, onde nós, através de uma movimentação de 360, podemos visualizar toda a exposição. Tal como outras aplicações que eu aqui tenho trazido, ela funciona completamente online, através do browser, funciona na nuvem e permite, tal como outras, que seja utilizada como forma de partilha e de inspiração para outros. Tudo aquilo que nós criarmos poderá ser a base e o ponto de partida para que outros utilizadores criem exposições baseadas em alguma das criações que nós utilizamos num determinado momento. Por isso, a partilha é fundamental. Podemos partilhar com pessoas específicas, podemos partilhar com todo o mundo através da partilha pública e podemos, de alguma forma, entrar na fase da socialização ou da comunicação e poderá também ser explorado isto para o trabalho com os alunos ou até com os pais ou encarregados de educação. A aplicação ArtSteps é compatível com Android e iOS. Isto significa que também poderá chegar, através dos dispositivos móveis, aos alunos, aos pais, de uma forma muito rápida e muito móvel, utilizando os smartphones ou os iPhones. É, por tudo isto, uma boa opção para realizar determinado tipo de tarefas, que nós já vamos falar aqui nesta sessão. Neste momento eu vou mostrar dois tipos de visitas que podem ser criadas em ambientes virtuais no ArtSteps. Então, o primeiro exemplo que vos trago é o exemplo de uma exposição de acesso livre. Isto quer dizer que o utilizador vai seguir dentro da exposição o percurso que bem entender, porque não há nenhuma orientação em termos de percurso a realizar obrigatório. Então, o que é que nós aqui temos? Temos um acesso a toda a exposição e vamos visitar
à medida que bem entendermos. Trata-se de uma das exposições mais visualizada no ArtSteps e por isso foi uma das escolhidas, porque ela tem qualidade. É um conjunto de obras de movimentos artísticos na Califórnia que está em exposição através do ArtSteps. É uma galeria de arte que promove, através do ArtSteps, as exposições virtuais para divulgar artistas daquele estado americano. Então, nós podemos visualizar, estamos no modo de visualização do ArtSteps, não estamos ainda dentro do ambiente de produção, estamos no ambiente de exploração das aplicações que existem no ArtSteps e vamos vê-la em full screen, em ecrã completo. E então nós estamos aqui a aceder. Eu com o rato posso ter, com o clique esquerdo, um movimento que bem entender dentro desta exposição. Se vocês repararem, há aqui uns pezinhos que me permitem andar no percurso. Se eu colocar os pezinhos nesta localização, eu vou deslocar-me para aquela localização. E agora tenho acesso a outro ponto de vista da exposição, como vocês podem ver aqui neste espaço. Estamos a percorrer o espaço tem as galerias, tem os corredores de entre as galerias e tem os objetos. O que é que eu posso fazer com cada objeto? Se eu clicar neste objeto, duplo clique, o que é que vai acontecer? A aplicação vai-me aproximar desta fotografia e no canto superior esquerdo mostra-me uma pequena descrição em relação àquilo que está a ser apresentado neste momento. Neste caso seria o preço desta obra que está aqui nesta exposição. Se eu quiser agora olhar um pouco mais para este que aqui está, eu faço a deslocalização e ele faz-me novamente a aproximação e a vista. E eu posso ir fazendo todo o percurso através destes cliques, vendo cada uma das obras, podendo olhar de forma lateral, podendo olhar para cima, olhar para baixo. Tudo isto é feito com o clique do rato. E posso, por exemplo, olha, agora não quero continuar aqui, vou aqui para esta zona. E o rato leva-me para aquela zona. Se eu quiser fazer novamente o percurso e vier para aqui, nesta zona, ok, vi este objeto, volto aqui a colocar e volto a verificar. Todo o percurso é feito de acordo com aquilo que eu quero ver num determinado momento. Não há nenhum tipo de obrigatoriedade em relação àquilo que eu possa fazer em determinado momento. De uma forma muito simples, eu ando pelo espaço como bem me apetece, sem seguir qualquer tipo de percurso. Portanto, esta é uma forma de criar a história, de criar a exposição, de dar ao utilizador toda a liberdade para andar no espaço. É importante referir que em todos os casos, mesmo naqueles que são de visitas guiadas, temos a liberdade de poder seguir o percurso que bem entendermos. Só seguimos a utilização da visita guiada se assim entendermos. Então agora vamos ver o segundo exemplo, que se trata de uma visita guiada. Neste caso, tem aqui uma exposição de trabalhos de alunos, é uma exposição guiada, e eu situo-me no ponto de entrada. Neste ponto de entrada da exposição é uma exposição de tartarugas marinhas, e logo aqui na entrada tenho vários pontos, tenho aqui uma imagem, tenho aqui um vídeo. Eu posso logo aqui um vídeo de demonstração da exposição, como se fosse uma nota de boas-vindas, um videozinho das tartarugas, e coloca-me aqui. No ponto inferior da exposição, tenho aqui um menu de navegação que me permite começar aqui a visita guiada, ir para o ponto anterior, ir para o ponto de guia e para o ponto seguinte. Vou também, neste caso, visualizar em ecrã completo e vou iniciar a minha visita guiada. Portanto, eu vou para o início. Neste caso aqui, tenho uma pequena informação em texto de bem-vindos, uma nota de boas-vindas. Tenho aqui acesso a todos os pontos da exposição e posso escolher qual é aquele por onde eu quero começar, ou então posso ir para o ponto que está definido como o próximo ponto da visita. Pronto. Desenhos das escolas, vou baixar aqui, e aqui posso começar a visualizar cada um deles. Ele leva-me para a visita. Esta visita poderá ser, neste caso não o está a ser, mas poderá ser também feita utilizando a narração e controlando um pouco estes tempos de visita. Ele está a fazer a visita por todas as zonas, automaticamente. Neste momento eu não estou a fazer nada e mostra-nos logo em explicação em texto, neste caso, quais são os espaços que estamos a visitar num determinado momento. Isto é uma das formas de visualizar a visita. Naturalmente que eu, a partir daqui,
posso escolher qual é a forma. Se eu quiser visualizar aqui esta fotografia, eu posso aceder à fotografia com uma pequena explicação, passo para outra fotografia. Então eu aqui, apesar de ser uma visita guiada, eu posso tomar o comando da exposição para começar a ver uma parte da exposição. Terminado este ponto, vou para o próximo ponto da visita e continuo a visita guiada automaticamente. Através do menu de guias, eu posso aceder a qualquer parte da exposição de forma direta. Eu quero ir para a zona de vídeos, então ele transporta-me para a zona dos vídeos. E aqui nas zonas de vídeos, a mesma coisa, eu posso selecionar um dos vídeos, fazer duplo clique e vou para a zona do vídeo. Aparece-me aqui um menu de ligação, onde eu posso tirar ou aumentar ou diminuir o som, posso parar o vídeo, tenho o controle mais ou menos de tudo o que é os comandos do vídeo. Se eu quiser continuar, vou para o próximo ponto e assim sucessivamente. Portanto, neste caso seria o fim da exposição, era o último ponto, voltamos ao ponto inicial. Então esta é uma forma diferente de aceder à exposição, em que temos uma visita guiada através daquilo que foi definido pelo construtor desta apresentação e aquilo que são as apresentações que nós queremos ver num determinado momento de forma relativamente livre. Então são estas as duas formas de ter acesso ao ArtSteps. Para concluir esta primeira aula, esta primeira sessão, eu fiz aqui uma seleção que não é nada de obrigatório, mas com algumas das funcionalidades ou aplicabilidades ou aplicações do ArtSteps. Portanto, de uma forma muito vasta, nós podemos utilizar as exposições virtuais para realizar um conjunto muito diverso de situações, de exposições. Eu coloquei aqui como exemplos a exposição de trabalhos de alunos, que nos salta logo à vista, como é natural. Se nós quisermos, por exemplo, fazer um concurso de fotografia, podemos utilizar o ArtSteps para fazer a exposição destas fotografias. Podemos fazer uma mostra de projetos, por exemplo, se existirem projetos interdisciplinares numa determinada turma, poderá ser esta uma forma de os divulgar à comunidade educativa, seja para a escola ou somente para os pais, por exemplo, encarregados de educação. Podemos até construir neste ArtSteps uma aula guiada, em que passo a passo nós podemos ter uma aula diferente, onde temos uma forma muito fácil de criar uma aula invertida, onde nós temos acesso a aulas onde o professor está a falar, acesso a determinado tipo de conteúdos, ligações depois a outro tipo de tarefas. O ArtSteps pode ser utilizado para criar algum tipo de exposições temáticas, nomeadamente naquelas datas muito marcantes que são normalmente utilizadas ou pelas disciplinas ou pelas estruturas das escolas, por exemplo, pelas bibliotecas. Fazer uma exposição, por exemplo, do 25 de Abril seria uma boa opção utilizando esta aplicação. Pode ser utilizado como um relatório da visita de estudo, isto poderá ser trabalhado com os alunos dessa forma, criar uma estrutura de visita que permita verificar e ao aluno fazer um pouco aquilo que é o balanço da exposição, que poderá ser feito em áudio, em vídeo, através de fotografias, poderá ser feita sem qualquer tipo de problema. Pode ser utilizada para apresentar um trabalho, para que um aluno apresente o trabalho em sequência dentro de uma exposição virtual. Pode ser utilizado pelos professores para mostrar obras de um determinado artista e ficarem disponíveis de um ano para o outro para que os alunos possam sempre consultar e estar público para todos poderem utilizar. Pode ser utilizado para contar uma história, utilizando vários pontos em várias páginas do livro, várias ilustrações, que podem ser ilustrações do próprio livro ou podem ser ilustrações criadas pelos alunos. Pode ser uma forma diferente de ler um livro. Portanto, há aqui um conjunto e para além disto existem muitas outras formas. Se nós, de forma criativa, olharmos para esta aplicação, ele pode ser utilizado em muitas situações. Então, é começar a pensar naquilo que é o ArtSteps, pensar naquilo que nós podemos utilizar com os nossos alunos ou nós próprios em contexto de sala de aula nas nossas áreas disciplinares e começar a ter criatividade para construir algo de diferente. E para isso é importante entender como é que funciona. E é isso que a partir de agora, nas próximas sessões, vamos fazer. Em cada passo temos uma funcionalidade, em cada passo vamos avançar na construção daquilo que é a exposição virtual. Pratiquem, experimentem, mas pensem que como é que podem utilizá-lo no vosso dia-a-dia. Isso é muito importante porque até pode não fazer qualquer sentido
e apenas serve, por exemplo, para fazer uma exposição de trabalhos e ponto final. Mas existem outras valências, outras funcionalidades que podem e devem ser exploradas. Até já!